Ele encomendou um retrato como um gesto de cortesia para uma mulher que não amava. No momento em que saiu do estúdio, ele havia perdido sua noiva, encontrado uma criança com seus olhos e ficado cara a cara com um passado que se recusava a permanecer enterrado. Ethan Reeves passou a maior parte de sua vida construindo um mundo onde emoções eram um risco e o controle era tudo. Como CEO de uma poderosa empresa de investimentos, ele era admirado, temido e infinitamente discutido nos círculos financeiros. Um milionário que se fez sozinho, com a reputação de nunca cometer erros. Seu cabelo castanho estava sempre perfeitamente penteado, seus olhos azuis penetrantes e distantes, treinados para ler números e pessoas com a mesma fria precisão. O sucesso lhe ensinara uma lição acima de todas as outras. Sentimentos distraíam e a distração era perigosa. O noivado era a prova dessa filosofia. Claire Wilson se encaixava perfeitamente na vida que ele havia projetado. Ela era elegante, loira, de olhos azuis e impecavelmente educada. O tipo de mulher que sabia sorrir para as câmeras e permanecer em silêncio durante negociações. O relacionamento deles parecia perfeito visto de fora, celebrado em colunas sociais e comentado em bailes de caridade. Por dentro, era vazio. Ethan não a amava e nunca fingiu o contrário, nem mesmo para si mesmo. O casamento era uma aliança estratégica, um símbolo de estabilidade que investidores apreciavam e conselhos respeitavam. A ideia de encomendar um retrato para Claire não veio de afeto, mas de obrigação. Uma futura esposa merecia um grande gesto, algo de bom gosto e refinado, algo que impressionasse seus pais e decorasse as paredes de sua futura casa. Ethan abordou a tarefa da mesma forma que abordava decisões de negócios, com eficiência, sem curiosidade. Ele escolheu um artista local respeitado, baseando-se apenas na reputação, mal olhando o nome no contrato antes que sua assistente finalizasse os arranjos. Na manhã em que decidiu buscar a obra terminada, Ethan não sentia nada além de uma leve impaciência. Sua agenda estava apertada, seu dia cheio de reuniões e ligações, e o retrato era apenas mais um item a ser riscado de uma lista. Ele esperava entrar em um estúdio silencioso, trocar palavras educadas, assinar um cheque e ir embora. O que ele não sabia era que o passado que ele havia enterrado tão cuidadosamente estava esperando por ele atrás daquela porta, pronto para cobrar um preço muito maior que dinheiro. Enquanto dirigia pela cidade, com a luz do sol refletindo nas torres de vidro que ele parcialmente possuía, Ethan brevemente se perguntou por que seu peito parecia incomumente pesado. Ele descartou o pensamento como fadiga. Não havia espaço em sua vida para inquietação, nem espaço para memórias que ele havia escolhido abandonar anos atrás. Ele acreditava que tudo o que era importante estava sob controle, e essa crença o seguiu quando ele saiu do carro e caminhou em direção ao estúdio, sem saber que a primeira rachadura em seu mundo perfeitamente ordenado já havia começado a se formar. O estúdio não era nada parecido com os escritórios estéreis aos quais Ethan estava acostumado. O ar cheirava levemente a tinta a óleo e terebintina, quente e pesado, como se carregasse vestígios de cada emoção já derramada em telas dentro daquelas paredes. A suave luz do dia filtrava-se através de janelas altas, caindo irregularmente sobre pinturas inacabadas, pincéis descansando em potes e um chão de madeira marcado por anos de passos descuidados. Por um breve momento, Ethan diminuiu o passo, inquieto com a intimidade desconhecida do espaço, embora não soubesse dizer o porquê. Ele estava prestes a se anunciar quando a viu. Emma estava de costas para a porta,
focada inteiramente na tela à sua frente, uma mão firmando a moldura, enquanto a outra se movia com uma confiança calma e praticada. Seu cabelo escuro estava preso frouxamente, fios escapando para roçar seu pescoço, e ela usava um velho suéter manchado de tinta, que não se parecia em nada com os vestidos polidos que ele lembrava. No entanto, a visão dela o atingiu com mais força do que qualquer memória que ele tentara suprimir. O tempo pareceu dobrar-se sobre si mesmo, arrastando-o de volta para outra vida, outra versão de si mesmo que um dia acreditou em coisas que ele não permitia mais. Ele disse o nome dela sem perceber, sua voz baixa e trêmula, e ela congelou. O pincel parou no ar antes que ela se virasse lentamente, como se já soubesse quem estava atrás dela, mas precisasse de um segundo para aceitar. Seus olhos se encontraram, e naquele instante os anos entre eles desapareceram, deixando apenas um silêncio espesso o suficiente para sufocar. Os olhos castanhos dela se arregalaram ligeiramente, não de surpresa, mas de reconhecimento, e algo doloroso e familiar tremeluziu neles antes que ela o mascarasse cuidadosamente. Ethan sentiu seu peito apertar enquanto as memórias inundavam contra sua vontade. Noites passadas conversando até o nascer do sol, planos sussurrados com esperança imprudente, o momento em que ele escolheu a ambição em vez do amor e convenceu a si mesmo de que era a única escolha racional. Emma parecia diferente, mais madura, como se a vida tivesse esculpido suas lições em suas feições, mas havia uma força silenciosa nela que ele não lembrava. Ela não correu em sua direção nem se afastou, não acusou nem sorriu, mas simplesmente o estudou com uma calma que o inquietava muito mais do que a raiva teria feito. "Eu não sabia que era você", disse ele finalmente, as palavras soando vazias até para seus próprios ouvidos. Ele queria explicar, dizer algo que suavizasse o peso que o pressionava, mas sua mente, tão afiada nas salas de reuniões, falhou completamente ali. Emma assentiu uma vez, lentamente, como se não esperasse nada diferente. "Eu também não sabia", respondeu ela, sua voz firme mas distante, sem carregar nada do calor que um dia teve. Ela pousou o pincel com cuidado deliberado, limpando os dedos em um pano como se estivesse se ancorando no presente. Ethan notou então o quão composta ela estava, como se portava como alguém que aprendeu a sobreviver à decepção sem permitir que isso a quebrasse. Um silêncio desconfortável se estendeu entre eles, preenchido por tudo o que não estavam dizendo. Ethan tornou-se dolorosamente consciente de quão deslocado parecia, vestido em um terno caro que parecia absurdo entre as telas espalhadas e a tinta secando. Ele percebeu com uma pontada aguda de arrependimento que não sabia mais nada sobre a mulher à sua frente, nada sobre a vida que ela construíra depois que ele foi embora sem olhar para trás. Ele deu um passo à frente, depois parou, incerto de seu direito de cruzar aquela fronteira invisível. Havia uma pergunta queimando em sua língua, uma sensação de que algo sobre aquele encontro era muito mais significativo do que coincidência, mas ele ainda não conseguia nomear. Tudo o que sabia era que o controle no qual confiava estava escorregando por entre seus dedos, e pela primeira vez em anos sentiu-se exposto, em pé numa sala que cheirava a arte e verdade, cara a cara com a única pessoa que um dia o conheceu antes que o sucesso o ensinasse a se esconder. Ethan ainda lutava para encontrar o equilíbrio no silêncio entre eles, quando um pequeno movimento na periferia de sua visão desviou sua atenção de Emma. Perto de uma mesa baixa coberta com folhas de papel espalhadas e lápis de cor, uma garotinha estava sentada no chão, completamente absorvida em seu desenho. Ela cantarolava baixinho para si mesma, pernas cruzadas, um sapato descuidadamente jogado de lado,
alheia à tensão que preenchia a sala. A princípio, Ethan mal registrou sua presença, assumindo que fosse uma parente, uma criança esperando por alguém, um detalhe que nada tinha a ver com ele. Então ela olhou para cima. Seus olhos encontraram os dele com aberta curiosidade, azuis brilhantes e assustadoramente familiares. Ela o estudou sem medo, inclinando a cabeça ligeiramente, como as crianças fazem ao tentar entender o mundo, e sorriu, como se ele fosse simplesmente outro adulto interessante que havia entrado em seu espaço. Algo dentro de Ethan estremeceu violentamente, sua respiração presa na garganta enquanto o reconhecimento o atingia com a força de um golpe físico. Ele vira aqueles olhos todas as manhãs no espelho, frios e controlados em seu próprio reflexo, mas ali estavam eles, vivos e desprotegidos em uma criança que nunca aprendera a escondê-los. A menina se levantou, segurando seu desenho, e deu alguns passos hesitantes em direção a Emma, pressionando-se contra a perna dela num gesto familiar de conforto. A postura de Emma mudou instantaneamente, seu corpo inclinando-se protetoramente sem pensamento consciente, uma mão pousando levemente no ombro da criança. Foi um movimento tão natural, tão praticado, que falava de incontáveis momentos semelhantes, de um vínculo construído através do tempo e cuidado. Ethan assistiu a cena se desenrolar, sua mente acelerada, buscando desesperadamente uma explicação lógica que acalmasse o pavor crescente em seu peito. "Esta é a Lily!" disse Emma após um momento, sua voz calma, mas firme, como se estivesse se preparando para o que viria a seguir. Ela olhou para a menina com uma suavidade que um dia fora reservada a ele. Depois voltou a olhar para Ethan, seu olhar inabalável. "Ela tem 3 anos. 3 anos. O número ecoou em sua cabeça, alinhando-se perfeitamente com datas que ele tentara esquecer, com uma partida que fora abrupta e final. Seu coração batia forte enquanto ele olhava para o cabelo castanho da criança, o formato de seu nariz, a maneira como sua expressão mudava entre a curiosidade e a confiança silenciosa. Cada detalhe parecia mais um fio puxando-o em direção a uma verdade que ele não estava pronto para encarar, mas que não podia mais negar. Lily olhou para Emma e sussurrou algo baixo demais para Ethan ouvir. Depois olhou de volta para ele, seu sorriso retornando enquanto estendia o papel em que estava desenhando. Era um desenho simples, brilhante com formas irregulares e cores fortes, mas no centro havia 3 figuras de mãos dadas. Ethan sentiu sua visão embaçar ao perceber o quanto suas mãos tremiam. Ele havia fechado negócios de milhões de dólares sem um lampejo de emoção, mas aquele pequeno gesto desprotegido de uma criança desconhecida ameaçava colocá-lo de joelhos. "Ele veio buscar a pintura?" perguntou Lily, sua voz clara e inocente, e Emma assentiu, afastando uma mecha de cabelo do rosto da menina. A normalidade da troca tornou tudo pior, como se essa vida, esse mundo secreto, tivesse existido plena e completamente sem ele, inalterado por sua ausência. Ethan abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu, apenas o peso esmagador da compreensão se abatendo sobre ele. Emma finalmente disse, não dramaticamente, não com acusação, mas com certeza silenciosa: "Ela é sua filha." A sala pareceu inclinar, as paredes se fechando enquanto o ar se tornava rarefeito e incontrolável. Ethan deu um passo para trás, seu ombro esbarrando em uma tela que ele não havia notado, e instintivamente estendeu a mão para se firmar. Sua identidade cuidadosamente construída, baseada em controle e distância, rachou sob a verdade diante dele. Ele havia perdido as primeiras palavras dela, os primeiros passos, cada noite sem dormir e cada pequena vitória.
e a compreensão cortou-o com clareza impiedosa. Lily o observava atentamente agora, sentindo a mudança em sua expressão sem entender a causa. Ela não parecia com medo, apenas curiosa, como se esperasse para ver que papel ele desempenharia em sua história. Ethan encontrou o olhar dela novamente, e desta vez não desviou. Nos olhos dela, ele não viu julgamento, nem raiva, mas possibilidade, e isso o assustou mais do que qualquer outra coisa que já tivesse enfrentado. A verdade não veio toda de uma vez, mas se desenrolou lentamente, cada palavra pressionando mais fundo que a anterior. Ethan afundou em uma cadeira próxima, não confiando mais em suas pernas para sustentá-lo, enquanto Emma permaneceu em pé, Lily ainda perto de seu lado, traçando formas invisíveis no chão com a ponta do sapato. A presença da criança tornava a conversa mais pesada, ancorando-a em algo real e irreversível, e Ethan entendeu que não haveria como escapar do que estava prestes a ser dito. Emma falou calmamente, sem amargura, e essa calma doía mais do que a raiva jamais poderia. Ela contou a ele sobre as semanas depois que ele partiu, como seu silêncio repentino a confundiu no início e depois lentamente se transformou em pavor. Ela admitiu que tentara contatá-lo, ligando repetidamente, deixando mensagens que mais tarde apagava por vergonha quando nenhuma resposta vinha. Cada ligação não atendida parecia uma porta se fechando, até que ela finalmente aceitou que a vida que haviam planejado juntos não existia mais para ele. Quando descobriu que estava grávida, o medo superou a esperança. O mundo de Ethan estava se expandindo a uma velocidade com a qual ela não podia competir, cheio de investidores, viagens e ambição que não deixavam espaço para incertezas. Ela já podia imaginar o olhar nos olhos dele se contasse, não crueldade, mas cálculo, a pergunta silenciosa de como tal notícia afetaria seu futuro. Ela o amara demais para arriscar se tornar um obstáculo, demais para prendê-lo a uma responsabilidade que ele nunca pedira. Então, ela foi embora. Emma descreveu a mudança como silenciosa e solitária, um desaparecimento deliberado em vez de uma fuga. Ela encontrou trabalho onde pôde, pintava à noite, quando a exaustão permitia, e aprendeu a sobreviver sem depender de ninguém. A gravidez foi mais difícil do que ela esperava, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, pois cada marco vinha com a aguda consciência de que ela estava enfrentando isso sozinha. No entanto, mesmo assim, ela nunca o odiou, e essa admissão cortou Ethan profundamente, deixando-o sem ninguém para culpar além de si mesmo. O nascimento de Lily fora aterrorizante e milagroso. Emma falou de segurá-la pela primeira vez, de ver aqueles inconfundíveis olhos azuis se abrirem e saber instantaneamente a quem a criança se assemelhava. Ela chorou, não de arrependimento, mas da responsabilidade avassaladora de amar alguém tão completamente. Naquele momento, ela fez uma promessa de proteger sua filha da decepção, de lhe dar uma vida cheia de estabilidade, mesmo que isso significasse apagar Ethan da história delas. Ethan ouviu em silêncio, as mãos entrelaçadas, os nós dos dedos brancos. Ele queria interromper, explicar o quão cego fora, como convencer a si mesmo de que ir embora era a única maneira de sobreviver à pressão que se fechava ao seu redor na época. Nada disso importava agora. Cada desculpa soava pequena e vazia comparada aos anos que Emma carregara sozinha. Ela lhe disse que nunca planejara revelar a verdade, não por crueldade, mas por necessidade. Lily era feliz, curiosa e segura, e Emma temia que introduzir incerteza apenas a confundisse. O destino, no entanto,
interveio da maneira mais inesperada, colocando Ethan de volta em sua vida através de algo tão trivial quanto a encomenda de um retrato. Ela admitiu que quando viu o nome dele no pedido, suas mãos tremeram por horas, dividida entre cancelar e enfrentá-lo, até perceber que algumas verdades se recusam a ficar escondidas para sempre. Durante a conversa, Lily ocasionalmente interrompia com perguntas inocentes ou comentários, alheia ao significado do que estava sendo discutido. Cada vez Emma respondia com paciência e carinho, e Ethan observava, dolorosamente consciente de quanto dessa vida ele havia perdido. Ele sentiu luto, não apenas pelo passado, mas pela versão de si mesmo que poderia ter estado presente, que poderia ter escolhido diferente. Quando Emma finalmente silenciou, a sala pareceu insuportavelmente quieta. Ethan levantou os olhos para ela, procurando por raiva, por ressentimento, qualquer coisa que lhe permitisse se defender. Em vez disso, encontrou apenas exaustão e força tranquila. Naquele momento, ele entendeu que o maior dano que fizera não foi partir, mas assumir que o amor podia esperar, que as pessoas permaneceriam inalteradas enquanto ele perseguia o sucesso. O peso dessa compreensão assentou pesadamente em seu peito, deixando-o com uma única e inescapável verdade. Sua vida, como ele a conhecia, nunca mais seria a mesma. O confronto com Claire aconteceu mais tarde naquela noite, mas sua sombra seguiu Ethan desde o momento em que deixou o estúdio. Ele dirigiu sem rumo por quase 1 hora, passando por ruas familiares sem vê-las, sua mente repetindo as palavras de Emma, os olhos de Lily, a vida tranquila que existira inteiramente sem ele. Quando voltou para sua cobertura, as luzes da cidade pareciam duras e intrusivas, como se não lhe pertencessem mais. O controle, outrora seu maior conforto, havia escapado de seu alcance, e nenhuma quantidade de riqueza poderia restaurá-lo. Claire estava esperando por ele na sala de estar, perfeitamente composta na superfície, seu cabelo loiro imaculado, sua postura elegante mesmo na raiva. Ela já havia sentido que algo estava errado. Anos de treinamento social a tornaram perceptiva dessa maneira, sintonizada com mudanças de poder e atenção. Quando Ethan entrou sem cumprimentá-la, afrouxou a gravata e passou como se ela fosse invisível. A máscara finalmente rachou. "Você está atrasado", disse ela, a voz afiada, embora cuidadosamente contida. "E você não atendeu minhas ligações." Ethan parou e olhou para ela. Realmente olhou para ela. E sentiu um vazio desconhecido. Ele percebeu que qualquer vínculo que deveriam ter nunca existira verdadeiramente. Ela não era a mulher do estúdio, não era a mãe que se ajoelhava para amarrar o sapato de uma criança ou a artista cujas mãos tremiam ao falar a verdade. Claire era um papel que ele escolhera porque era fácil. "Fui buscar o retrato", disse ele calmamente. A expressão dela mudou instantaneamente, o interesse brilhando por trás da irritação. "E? Está pronto?" "Sim", respondeu ele. Depois pausou, sabendo que não havia sentido em adiar o inevitável. "Mas a artista é alguém que eu conhecia." Os olhos de Claire se estreitaram. "O que isso significa?" "Significa que ela é minha ex", disse Ethan, sua voz firme apesar da tensão se enrolando em seu peito. "E ela tem uma filha de 3 anos. Ela é minha." O silêncio que se seguiu foi agudo e quebradiço. Claire levantou-se lentamente, como se o próprio ar tivesse ficado mais pesado, e por um momento Ethan pensou que ela tentaria manter a compostura. Em vez disso, seu controle se despedaçou. "Você está mentindo", ela retrucou, o rosto ficando vermelho. "Isso é algum tipo de desculpa." "Não é", disse ele. "Eu não sabia até hoje." A descrença dela transformou-se rapidamente em fúria. Ela o acusou de humilhá-la, de sabotar seu futuro, de arrastá-la para um escândalo que mancharia sua imagem cuidadosamente mantida. Cada palavra foi escolhida como uma arma,
apontada não para a verdade, mas para o dano. Ela falou de contratos, de expectativas, de quanto havia investido para se tornar sua esposa, como se o amor nunca tivesse sido parte da equação. Enquanto ela esbravejava, Ethan sentiu algo inesperado assentar sobre ele, uma estranha clareza que cortava o barulho. Pela primeira vez, as palavras dela não o feriram. Ele viu o relacionamento deles como sempre fora, uma negociação disfarçada de romance, e entendeu que ficar significaria continuar uma mentira às custas de algo real. "Estou terminando o noivado", disse ele simplesmente. Claire congelou, a boca entreaberta, o choque substituindo a raiva. "Você não pode", sussurrou ela. "Você sabe o que isso fará comigo?" Ethan assentiu. "Sim, e eu sinto muito, mas não vou fingir mais." Ela riu amargamente, acusando-o de jogar tudo fora por uma mulher que havia escondido uma filha dele, por um passado que deveria ter permanecido enterrado. No entanto, mesmo enquanto ela falava, Ethan se sentia mais leve, como se cada acusação cortasse outro laço com a vida que ele não queria mais. Ele percebeu que a vergonha que sentia não era sobre a percepção pública ou promessas quebradas, mas sobre os anos em que escolhera a conveniência em vez da coragem. Quando Claire finalmente saiu, o apartamento parecia vazio e estranho. O eco de seus passos desapareceu, deixando para trás um silêncio mais profundo do que qualquer um que ele já conhecera. Ethan ficou sozinho perto da janela, olhando para a cidade que conquistara, e entendeu que o sucesso nunca o preparara para este momento. Ele havia perdido o futuro que planejou, mas em seu lugar havia uma chance, frágil e incerta, de se tornar alguém digno da criança que compartilhava seus olhos e da mulher que sobrevivera sem ele. Ethan não tentou forçar sua volta para a vida de Emma na manhã seguinte, embora cada instinto nele exigisse ação. Anos de liderança o ensinaram a agir rapidamente, a resolver problemas antes que criassem dentes, mas essa não era uma negociação que ele pudesse vencer apenas com decisão. Ele apareceu no estúdio, ficando desajeitadamente na porta, sem nada de sua confiança habitual, ciente de que sua presença sozinha poderia reabrir feridas que ela passara anos aprendendo a conviver. Emma foi cautelosa, embora não indelicada. Ela ouviu enquanto ele falava, não interrompendo enquanto ele admitia o quão despreparado estava para a verdade e o quão profundamente aquilo o abalara. Ele não tentou justificar o passado ou remodelá-lo em algo mais aceitável e, pela primeira vez, falou sem ensaiar suas palavras com antecedência. Ele disse a ela que queria fazer parte da vida de Lily, não como uma figura que aparecia e desaparecia, mas como alguém confiável, mesmo que isso significasse mover-se no ritmo que Emma definisse. Ela não concordou imediatamente. Confiança, explicou ela, não era algo que pudesse arriscar levianamente quando se tratava de sua filha. Lily tinha uma rotina, uma sensação de segurança baseada na previsibilidade, e qualquer interrupção teria consequências muito maiores do que o desconforto de Ethan. Ela deixou claro que dinheiro não lhe garantiria acesso ou perdão, e que promessas não significavam nada sem consistência. Ethan aceitou cada condição sem reclamar, percebendo que, por uma vez, a paciência não era uma fraqueza, mas uma necessidade. As primeiras visitas foram breves e cuidadosas. Ethan sentava no chão enquanto Lily brincava, deixando-a decidir o quão perto queria estar, respondendo às suas perguntas sem sobrecarregá-la. Ele aprendeu o ritmo da risada dela, a maneira como ela ficava séria quando se concentrava, os pequenos hábitos que a tornavam unicamente ela mesma. Cada momento o enchia de alegria e arrependimento ao reconhecer quanto da vida dela havia passado sem ele. Emma observava de perto, medindo as ações dele em vez de suas palavras.
Ela notou como ele aparecia quando dizia que apareceria, como ouvia quando Lily falava, como resistia à vontade de impressionar. Lentamente, a distância cautelosa dela suavizou, embora o passado ainda estivesse entre eles como um aviso não dito. Ethan entendeu que reconstruir a confiança não era sobre grandes gestos, mas sobre aparecer de novo e de novo, mesmo quando era desconfortável. À noite, sozinho em seu apartamento, o peso de seus erros pressionava pesadamente sobre ele. Ele reprisava momentos que nunca poderia recuperar, imaginando uma versão mais jovem de si mesmo, escolhendo diferente, ficando, fazendo perguntas em vez de ir embora. No entanto, ao lado da culpa crescia algo desconhecido, um senso de propósito não ligado ao lucro ou reconhecimento. Pela primeira vez, seu futuro não era uma projeção em uma planilha, mas uma possibilidade humana e frágil. Ele sabia que não haveria atalhos, nem garantias de perdão ou reconciliação. O que ele quebrara não podia ser reparado com facilidade, e Emma não lhe devia nada além da honestidade. Ainda assim, cada dia que ele retornava, cada sorriso que Lily oferecia sem hesitação, parecia um passo em direção a se tornar alguém melhor do que o homem que fora. E naquele processo lento e incerto, Ethan começou a entender que o amor não era algo a ser reivindicado, mas algo a ser conquistado pacientemente e sem expectativa. A ligação veio tarde da noite, quebrando a frágil sensação de equilíbrio que Ethan começara a construir. Ele estava no meio da revisão de documentos com os quais não se importava mais quando seu telefone tocou. O nome de Emma piscando na tela com um peso que fez seu coração apertar instantaneamente. A voz dela, geralmente firme mesmo em momentos difíceis, tremia ao dizer que Lily havia desmaiado e que a ambulância já estava a caminho do hospital. Ethan não se lembrava de pegar as chaves ou dirigir pela cidade, apenas do medo avassalador que o pressionava a cada respiração. Os corredores do hospital eram frios e impiedosos, cheios de luzes fortes e o murmúrio baixo de vozes distantes. Ethan encontrou Emma sentada em uma cadeira rígida, as mãos apertadas com força no colo, o rosto pálido de exaustão e medo. Sem pensar, ele sentou-se ao lado dela, e desta vez ela não se afastou quando ele alcançou sua mão. Eles esperaram juntos, horas se estendendo infinitamente, enquanto médicos entravam e saíam do quarto, falando em tons cuidadosos e medidos que não ofereciam nem segurança nem desespero. Quando finalmente foram informados de que a condição de Lily era grave, mas incerta, Ethan sentiu um tipo de impotência que nunca conhecera. Não havia decisões que ele pudesse apressar, nenhuma autoridade que pudesse afirmar, nenhuma quantia de dinheiro que pudesse garantir um resultado. Ele observou o pequeno subir e descer do peito de Lily através do vidro, seu corpo diminuído pelas máquinas, e a visão o despiu de toda a ilusão de controle que ele já tivera. Emma culpava a si mesma em sussurros quietos e quebrados, reprisando cada momento do dia, cada sinal que poderia ter perdido. Ethan ouvia, segurando a mão dela com mais firmeza agora, dizendo a ela o que ele próprio precisava ouvir, que algumas coisas não podiam ser prevenidas, que o amor não garantia imunidade ao medo ou à dor. Naquela vulnerabilidade compartilhada, algo mudou entre eles, não resolução, mas conexão nascida de enfrentar o mesmo terror. À medida que a noite se aprofundava, a exaustão se instalava, mas nenhum deles se movia da área de espera. Ethan rezava sem saber como, sem palavras ou promessas, apenas uma súplica desesperada formada de arrependimento e amor. Ele percebeu que perder Lily não seria simplesmente uma tragédia, mas a prova final de tudo o que ele já havia perdido e tudo o que ainda esperava se tornar.
O pensamento o esvaziou, deixando nada além da verdade crua de quão profundamente ele se importava. Quando o médico finalmente retornou, sua expressão era cautelosa, mas mais firme, explicando que Lily sofrera uma complicação rara e que as próximas horas seriam críticas. Não havia garantias, apenas observação e esperança. Ethan assentiu, absorvendo a informação com uma calma que não sentia, enquanto Emma se encostava nele, sua força temporariamente gasta. Ele a apoiou sem hesitação, entendendo que esse momento definia mais do que seu papel como pai. Definia o tipo de homem que ele seria daquele ponto em diante. Eles permaneceram lá enquanto o amanhecer se aproximava, a cidade lá fora acordando lentamente, enquanto o tempo dentro do hospital parecia suspenso. Ethan observou a luz mudar através das janelas e entendeu que acontecesse o que acontecesse a seguir, ele nunca mais tomaria a presença como garantida. O amor, ele percebeu, não era provado apenas no sucesso ou no sacrifício, mas na vontade de ficar, de suportar o medo e a incerteza sem fugir. E naquela vigília silenciosa ao lado da mulher que um dia deixara e da criança que acabara de encontrar, ele enfrentou o maior teste de sua vida sem nenhum escudo além da honestidade e esperança. A manhã chegou silenciosamente, como se com medo de perturbar o espaço frágil que se formara ao redor deles. A atualização final do médico veio após horas que pareceram intermináveis, entregue com um sorriso cansado e a garantia cuidadosa de que Lily iria se recuperar. O perigo havia passado, embora o caminho à frente exigisse paciência e monitoramento. Os joelhos de Emma quase cederam de alívio, e Ethan assegurou sem pensar, sua própria compostura se dissolvendo à medida que o peso que carregara durante a noite finalmente se soltava. Lily dormia pacificamente, alheia a quão perto estivera de partir, sua pequena mão enrolada frouxamente contra o cobertor. Os dias que se seguiram foram lentos e deliberados, moldados por rotinas hospitalares e momentos silenciosos de gratidão. Ethan reorganizou toda a sua vida sem hesitação, adiando reuniões, delegando responsabilidades que antes guardava ferozmente e passando cada hora possível ao lado de Lily. Ele aprendeu o ritmo da recuperação dela, a maneira como ela se cansava rapidamente e depois se animava de repente com risadas, como se determinada a reivindicar a alegria. Emma o observava com aceitação cautelosa, notando a facilidade com que ele se adaptava, a ausência de impaciência ou ressentimento e a sinceridade em sua presença. Quando Lily finalmente teve permissão para ir para casa, o mundo parecia diferente, mais suave, como se tudo tivesse mudado uma fração em direção à esperança. O estúdio tornou-se um lugar de cura em vez de tensão, cheio dos brinquedos de Lily e música tranquila enquanto Emma voltava a pintar. Ethan passava as noites lá também, não intrometendo-se, simplesmente existindo dentro da vida da qual fora excluído. As conversas entre ele e Emma tornaram-se mais fáceis, encamadas com honestidade em vez de expectativa, à medida que aprendiam quem eram agora, em vez de se apegarem a quem tinham sido. O tempo passou, medido não em contratos ou manchetes, mas em pequenos marcos que significavam mais do que qualquer coisa que Ethan conhecera antes. Lily ficava mais forte, sua risada mais alta, sua confiança mais profunda, e a cada semana que passava, Ethan sentia a si mesmo mudando de maneiras que não poderia ter imaginado. Ele não estava mais perseguindo redenção, apenas consistência, entendendo que o amor era construído em momentos comuns, repetidos fielmente. Certa tarde, Emma pediu que ele fosse ao estúdio depois que Lily tivesse adormecido.
A luz estava quente e baixa, lançando longas sombras pela sala, e uma grande tela estava coberta perto da parede. Quando ela puxou o pano, Ethan sentiu a respiração presa. A pintura mostrava os três juntos, não posados ou idealizados, mas reais, uma família capturada em um momento de calor compartilhado e felicidade tranquila. Lily estava entre eles, rindo, suas mãos seguradas com segurança, seus olhos azuis brilhando de confiança. Esta não foi uma encomenda, disse Emma suavemente. Eu precisava pintar o que é real. Ethan olhou para o retrato, dominado pela simplicidade e verdade que ele continha. Pela primeira vez, ele se viu não como uma figura poderosa ou um homem definido pelo sucesso, mas como alguém digno de estar ali, presente e escolhido. Ele se virou para Emma, a emoção espessa em sua voz, e disse que a amava, não como um pedido de desculpas, não como uma súplica, mas como uma promessa enraizada na vida que estavam construindo juntos. Ele não planejou o momento nem o vestiu de cerimônia. Ele simplesmente se ajoelhou diante dela, da maneira que um dia não se ajoelhava diante de ninguém e de nada, e perguntou se ela permitiria que ele passasse o resto de sua vida merecendo aquilo de que um dia se afastara. Emma não respondeu imediatamente. Ela olhou para Lily dormindo por perto, depois voltou para Ethan, e em seus olhos não havia mais medo, apenas certeza moldada pelo tempo e pela verdade. Quando ela disse sim, foi quieto e firme, cheio de compreensão em vez de surpresa. Lily se mexeu, murmurou algo em seu sono e sorriu, como se sentisse a mudança. A cidade além das janelas continuava seu movimento inquieto, alheia a que dentro de um pequeno estúdio, uma história outrora quebrada havia encontrado seu caminho para um futuro construído não na perfeição, mas no amor que sobrevivera à perda, ao medo e à coragem de começar de novo.